Bom, na aula passada a gente falou sobre o sistema nervoso, né? E alguns dos nossos sentidos, né, do corpo. Ficou faltando a gente falar sobre a visão, que é um sentido muito importante. Então vamos lá. A gente viu que o corpo ele é formado por 5 sentidos, né? Tato, audição e equilíbrio, olfato, gustação. E agora a gente vai falar sobre a visão. A visão, ela é um sentido muito importante que nos possibilita enxergar, tá? Os olhos, eles são os órgãos que possibilitam a visão, e eles são capazes de captar os estímulos luminosos do ambiente, ou seja, a visão ela acontece por meio da luz, tá? Seja essa luz artificial ou a luz natural do sol. Se não tiver luz, a gente não enxerga, né? Por isso que quando tá escuro, acaba a luz, a gente não consegue enxergar. Eles se localizam em 2 cavidades ósseas, tá? Que são conhecidas como órbitas. Essas órbitas que ficam aqui no nosso crânio, elas servem de proteção, tá? E eles também são fixados por músculos que dão a sustentação e permitem também a movimentação. A gente conseguir olhar para um lado, para o outro, para cima, para baixo, né? Arregalar o olho, enfim. E além dessas órbitas, a gente também tem outras partes do olho que compõem aqui a parte externa do nosso olho. A gente tem a sobrancelha e o supercílio, que servem para proteção, né? Eles vão impedir a entrada de suor. A gente tem também as pálpebras superior e inferior, que vão impedir o ressecamento, permitindo também aí a abertura e o fechamento dos olhos. A gente tem os cílios, que vão dificultar aí a entrada de partículas que estão suspensas no ar. E a gente tem também as glândulas lacrimais, que servem como proteção aí na produção das lágrimas, tá? As lágrimas, elas além de manterem o olho úmido, elas também vão ter substâncias que matam, né? Atuam aí matando os micro-organismos. Então, as lágrimas vão ser produzidas aqui, nas glândulas lacrimais, e vão sair aqui no nosso saco lacrimal. Ok. O olho, né, ele é uma esfera preenchida por um líquido transparente e formada por diferentes camadas, como se fosse o nosso planeta, né? Lembram lá que o nosso planeta tem várias camadas, então o nosso olho também tem várias camadas. A primeira delas é a esclera, ou a esclerótica, né? Que é essa camada externa que tem a cor branca. É uma cor branca e opaca, é o que a gente chama de branco do olho, né? Que todo mundo tem igual. Aí a gente tem também a córnea, que é a camada externa transparente, tá? Ela é considerada a primeira lente do nosso olho. Ela é recoberta por uma membrana fina, irrigada por vasos sanguíneos. Essa membrana se chama conjuntiva e ela protege o olho de corpos estranhos. Já ouviram falar em conjuntivite? Conjuntivite, por exemplo, é a inflamação da nossa conjuntiva, tá? Essa membrana que tá aí para proteger contra corpos estranhos, às vezes ela vai sofrer com a ação desses mesmos corpos estranhos. A gente tem o corióide, né? A corióide, que é uma camada intermediária. Ela é rica em vasos sanguíneos e ela abriga a íris. A íris vai ser essa área pigmentada, né, do nosso olho, é o que dá a cor do nosso olho, né? Pode ser verde, azul, mel, castanho, enfim. A gente tem a pupila, que é um orifício, um buraquinho por onde a luz entra, tá? Ela tem a capacidade de se contrair e de dilatar. Nós temos a lente, que é super importante, é uma das estruturas mais importantes do nosso olho. Ela é flexível, tá? E ela vai variar a distância focal com o auxílio dos músculos ciliares durante a acomodação visual. Ela funciona bem como foco da nossa da câmera do celular ou da câmera que a gente usa para tirar foto mesmo, assim. Ela fica focando até que a imagem esteja nítida. E por fim, a gente vai ter a retina lá atrás, que é a camada mais interna, onde a imagem é formada, tá? Aqui na retina a gente vai ter as nossas células, que são sensíveis à luz, que são células fotorreceptoras. E aí nós vamos ter os cones e os bastonetes, tá? A imagem que é formada lá na retina, ela é formada invertida. E aí essas células fotorreceptoras, elas vão gerar impulso nervoso, vai ser transmitido lá para o nosso cérebro através do nervo óptico, e aí o cérebro vai interpretar e vai formar a imagem que a gente enxerga, né, no sentido correto, não invertido. E esse aqui é o nosso nervo óptico que vai levar essa mensagem lá para o nosso cérebro. Bom, vamos ver como que funciona a visão, né? Os bastonetes, que são umas das células receptoras que a gente tem lá na retina, elas percebem o claro e o escuro, ou seja, elas têm a percepção da luminosidade.
E os cones, eles vão ser responsáveis pela percepção das cores. Então, a luz, ela vai entrar aqui pela córnea, né? A luz entrou pela córnea, passou pela pupila, que é esse buraquinho aqui. A lente vai focar e essa imagem vai ser projetada, vai ser formada aqui atrás, lá na retina, lá onde estão as nossas células receptoras. A imagem, ó, como vocês podem ver, ela não é formada do tamanho real, tá? E ela também não é formada no sentido real, ela é formada invertida, ou seja, de cabeça para baixo. Aí as células fotorreceptoras, elas vão gerar um impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai ser transmitido aqui, ó, através do nervo óptico lá para o nosso cérebro. E aí lá no cérebro, a imagem vai ser formada com seu tamanho real e no seu sentido real também, sem ser de cabeça para baixo. É a imagem que a gente vê realmente. Bom, adaptação visual. Você já percebeu, por exemplo, quando você sai de um local muito iluminado e entra em um local com pouca luz, a sua visão ela fica diferente, você tem uma dificuldade para enxergar e focar os objetos? É o que acontece mais ou menos quando a gente está assistindo televisão tranquilamente e acaba a luz. Né? Acabou a luz, a gente fica ali alguns segundos, né, tentando entender o que aconteceu até a gente conseguir ver algumas silhuetas, né? Isso acontece porque os olhos eles precisam de um tempo para se adaptar à nova condição de luminosidade do ambiente. Então, a pupila, ela tem esse buraquinho por onde entra a luz, ela tem essa condição de contrair e de expandir, né? Então, a pupila é o orifício por onde entra a luz que estimula os receptores da retina. A regulação do diâmetro da pupila é feita pela contração dos músculos da íris, tá? Em locais que são bem iluminados, a pupila ela aumenta, né? Então ela dilata. Não, minto. Em locais que são bem iluminados, perdão, pessoal, a pupila ela contrai. Então ela diminui, tá? E em locais que são pouco iluminados, que tem baixa luminosidade, a pupila ela vai dilatar. Como forma de quê? De tentar fazer com que entre mais luz para aqueles receptores de luz, para os nossos receptores de luz lá na retina. Então, acontece isso aqui, ó. Em ambiente mais iluminado, a pupila ela fica natural, né? Se for muito, muito, muito iluminada, ela vai ficar bem menorzinha que isso aqui. E em locais mais escuros, a pupila tende a dilatar, tá? Para poder entrar mais luminosidade no nosso olho. Bom, os problemas de visão e lentes corretivas. Sobre a pupila, pessoal, vocês podem fazer um teste. Vai aí na frente do espelho, coloca a mão na frente de um olho, né, e fica um tempinho tampando esse olho. E depois você tira a mão rapidamente e olha para o olho que estava tampado, para você ver a diferença, o que vai acontecer com a sua pupila. Ela vai estar bem dilatada e aí ela vai contrair rapidamente, para vocês verem como que funciona a nossa visão. Bom, problemas de visão e lentes corretivas. A gente viu aqui, né, como que a visão funciona. A imagem entra, passa aqui pela nossa córnea, pela nossa lente, é projetada lá no final. A nossa córnea, pessoal, ela é uma lente que tem um formato convergente. Esse formatinho aqui, ó, de como se fosse uma conchinha, né, um Czinho, tá? Então, a luz que atravessa esse tipo de lente convergente, ela é direcionada para um único foco. O nosso foco aqui vai ser a retina, né? O único ponto, o único foco. E aí, a formação da imagem, ela depende do funcionamento conjunto de componentes do olho, do nervo óptico e do cérebro. Algumas alterações podem interferir na formação da imagem, e essas alterações, elas são chamadas os problemas de visão. A gente vai ver aqui os principais, existem vários problemas de visão, mas a gente vai ver os principais, os mais comuns, né? O primeiro deles é a miopia. Com certeza vocês ou conhecem alguém que tem miopia, ou vocês mesmos têm miopia, tá? A miopia ela ocorre quando há um pequeno alongamento do olho, né? O olho ele é alongado. Com isso, a pessoa míope ela não enxerga com nitidez os objetos que estão afastados do seu olho. Ou seja, o que está longe, né? Ela consegue enxergar, por exemplo, o celular, o livro, né? Mas ela não consegue enxergar o ônibus que está vindo, aquela pessoa que está lá longe, né? As pessoas míopes têm até a fama de serem metidas, né? Porque elas não conseguem enxergar à distância. Então, ao observar um objeto distante, o olho do míope, ele vai conjugar essa imagem antes da retina.
Então, a imagem que era para ser projetada aqui atrás, ó, ela vai ser projetada antes. E aí isso faz com que essa imagem ela fique desfocada, né, fique embaçada. É como se a córnea e a lente do olho ela se tornasse excessivamente convergente. Então, ao invés de projetar lá na retina, ela acaba projetando antes. E aí, para corrigir esse tipo de problema, é preciso tornar o conjunto córnea mais lente menos convergente. Como que vai fazer isso? Utilizando uma lente divergente, tá? Existem diferentes graus de miopia, tá? Você pode falar assim, professora, eu tenho miopia, minha amiga também tem miopia, mas quando eu coloco o óculos dela, eu não consigo enxergar. Porque existem diferentes graus de miopia, daí a importância de ir ao oftalmologista, né? De fazer os exames direitinho, porque a miopia ela pode se agravar, tem que tomar bastante cuidado. A correção ela é feita utilizando óculos ou lentes de contato confeccionados a partir de lentes divergentes, né? Ó, convergente é aquele formatinho de C, divergente é o contrário disso, tá? Que vão deslocar o ponto de formação da imagem para trás. Então, aquela imagem que antes era formada aqui, ó, antes da retina, ela vai ser deslocada lá para trás, vai ser formada na retina, graças a essa lente aqui divergente. Nós temos também a hipermetropia, que é o contrário da miopia, né? Ela ocorre quando há um pequeno achatamento, ou seja, o olho ele é mais curtinho. Com isso, a pessoa hipermétrope, ela não enxerga com nitidez objetos que estão próximos aos seus olhos. Ela enxerga lá longe, mas ela não enxerga o celular, ela não enxerga o livro que ela quer ler. Então, aquelas pessoas que têm que colocar o óculos para ler, por exemplo. Então, ao observar um objeto próximo, o olho da pessoa hipermétrope, ele conjuga a imagem atrás da retina. Então, ó, passou da retina. Aí, por isso que essa imagem, ela fica desfocada, embaçada, né? E aí, o que acontece? Como a córnea mais lente do olho, é como se a córnea mais lente do olho fosse insuficientemente convergente, ao contrário lá da miopia. E aí, ela não acomoda a visão dos objetos situados a pequena distância. Para corrigir esse problema, a gente vai usar, então, uma lente convergente, né? A gente usa a lente convergente. Essa lente convergente vai fazer o quê? Vai deslocar o ponto de formação da imagem para frente. Então, a imagem que antes estava sendo projetada, né, formada lá atrás da retina, vai ser formada aqui na retina e aí a pessoa vai conseguir enxergar com nitidez. Isso graças ao auxílio de alguma lente convergente. Bom, outro problema que a gente tem de visão é o astigmatismo. O astigmatismo ele vai ser um probleminha lá na córnea, tá? Vai apresentar uma alteração na curvatura dessa córnea. Aqui, ó. A gente viu lá que a córnea ela tem uma curva, né, bem perfeitinha, convergente. No astigmatismo, essa curva não vai ser tão perfeitinha assim. Então, a luz que ela chega no olho, ela não consegue ser focalizada adequadamente, né? Ela foca uma parte, a outra não foca, e aí acaba que a pessoa não consegue, o cérebro não consegue criar imagens nítidas. E aí, para corrigir esse problema, vai ser necessário utilizar uma lente cilíndrica. Essa lente, ela vai dar uma uniformidade nessa luz que está entrando, tá? E a luz, ela vai se formar exatamente sobre a retina aqui. Não vai ficar aquela coisa, formou um pedaço, outro pedaço não formou. Ela vai se formar graças a essa lente, de forma que o nosso cérebro consiga formar uma imagem nítida aqui. Bom, e por fim, a gente tem aqui o daltonismo. O daltonismo é uma alteração hereditária, tá? Ou seja, passa de pai para filho, ou de mãe para filho, tá, gente? Ela é caracterizada pela incapacidade de distinguir algumas cores primárias. Tá? A causa dessa condição pode ser ou a ausência ou o mau funcionamento de um ou mais fotorreceptores. E quais são esses fotorreceptores? Vão ser os cones, que são aqueles responsáveis lá pela percepção das cores. Tá? O daltonismo ele não tem cura, mas ele pode ser tratado e as suas consequências elas podem ser minimizadas, tá? Com o auxílio de lentes de contato ou com óculos especiais, que vão fazer com que as pessoas que têm esse daltonismo elas consigam distinguir cores que são muito semelhantes. E aí existem diferentes tipos de daltonismo, tá? Existem pessoas que, por exemplo, não conseguem enxergar a cor verde, outras não conseguem enxergar vermelho,
Outras não conseguem enxergar nem azul, nem amarelo, tá? E isso vai depender do tipo de daltonismo daquela pessoa. Então aqui, ó, tem um exemplo de como é a visão de uma pessoa normal, que enxerga todas as cores. Aqui o exemplo de uma pessoa que tem um daltonismo que não enxerga a cor verde. Aqui não enxerga o vermelho, ó, a forma como ela enxerga. E aqui não enxerga o azul e o amarelo. Uai, mas professora, ela tá enxergando o azul aqui, ó. Na verdade, ela enxerga um azul, mas não no tom que ele realmente é, entendeu? Então, existem diferentes tipos de daltonismo. Bom, galera, aula sobre visão era isso, tá? Era pra gente fechar essa parte aí dos sentidos do nosso corpo, sistema nervoso. A gente vai ter mais uma aulinha, o bimestre tá acabando, tá? A gente vai ter mais uma aulinha aí pra falar do nosso sistema locomotor. Vou tentar fazer também uma revisão, né? Mais um joguinho daquele pra gente fixar bem essa parte do corpo humano. E respondam aí as atividades, tá bom? Até a próxima.